Muito bem, pessoal. Porcentagem. Note que eu separei, a palavra é uma só, mas eu separei de propósito. Porcentagem não é um cálculo, é uma forma de comparação. Porcentagem quer dizer a cada cento, a cada 100. Então, se eu digo assim, um exemplo clássico meu, alguém fritou 400 salgadinhos para uma reunião, para uma festa. Mas desses, 8 estouraram e não puderam ser servidos. Qual a perda de salgadinhos? Eu perdi, não pude servir, 8 salgadinhos em 400. Isso é uma comparação, uma proporção, uma razão. E aí eu vou simplificar isto de tal forma, aqui embaixo eu tenha 100. 8 em 400 são quantos a cada cento? Então vamos aqui dividir por 4, que tem que chegar no 100, né? 8 dividido por 4, 2. Então eu tenho 2%. Notem que o símbolo de porcento é exatamente isso. É o traço da fração inclinado aqui, como quando a gente escreve assim, meia xícara, tá? Com os 2 zeros do 100. É isso o símbolo de porcentagem. Tanto que em geografia, por exemplo, em pesquisas que falam de casos que ocorrem a cada 10 mil pessoas, a cada 100 mil pessoas, você pode ter esse símbolo. A cada 1000 pessoas é por 1000. A cada 10 mil pessoas, você vai completando os zeros aqui, tá? Voltando à porcentagem. Então, nesse caso, eu tenho 2% de perda. Eu posso ter situações em que eu não consigo fazer essa transformação. Por exemplo, continuando, eu posso também ter um número menor e querer comparar em centésimos ou em centos. Vamos supor que eu diga assim, eu tenho 50 alunos. Infelizmente, poxa vida, 4 ficaram com nota insuficiente. Qual a porcentagem de alunos que teve uma nota ruim? Eu tenho 4 alunos com algum problema em 50. Eu quero comparar a cada 100. Então aqui eu não vou dividir, como eu fiz em cima, eu vou multiplicar. 50 vezes 2 para chegar em 100. 4 vezes 2, eu chego em 8. Eu tenho 8%, se eu tiver que preencher algum tipo de tabela ou gráfico, 8% de alunos que tiveram algum problema. Mas há casos em que o total que eu estou comparando não é nem múltiplo nem divisor do 100. E aí? Então vamos a um exemplo. Alguém produziu 480 peças, uma pequena indústria, e 25 deram algum defeito. Qual a porcentagem de peças com defeito? Nesse caso aqui eu tenho 25 peças, é sempre parte pelo todo, nesse caso. E eu não tenho, para me transformar 480 para 100, se eu quisesse, eu teria que dividir por 4,8, aí tinha que dividir o 25 por 4,8. Mais fácil fazer o seguinte, olha, você pega a sua calculadora ou a sua paciência, num outro cantinho do papel, e divide 25 por 480. E isso eu tenho um ajudante aqui filmando. Quanto que dá, ajudante? 0,052. 0,52, continua. 0,8. 0,8. A conta é finita. Mas, detalhe, porcentagem é cento. Décimo, centésimo, que é um número até aqui, até o centésimo, até o centavo. Então, isso aqui, eu olho e digo, peraí, eu vou ter que parar aqui no 5, né? Isso é uma porcentagem, eu vou parar no 5, mas eu estou aqui colocando depois 208. Eu posso ou aproximar, como eu estou jogando algo que é menor do que um 5 aqui, estou jogando um 2 fora, eu posso deixar 5%, ou se eu precisar de uma precisão, nossa, que coisa feia isso, um pouco maior, eu posso dizer que isso é 5,2%, tá? Bonitinho, ok? Então você pode transformar assim ou dividir. Mas existe a situação contrária. Eu tenho uma porcentagem e eu quero saber a quantos elementos ela se refere. Isso é o que se calcula, por exemplo, na matemática financeira. Alguém diz assim, 2% de juros. Aí eu fui pagar uma conta de luz.
né, de energia atrasada, e aquela conta era de R$96. E eu vou pagar 2% de juros na próxima conta. Qual será o meu juro? Aí eu uso a técnica da fração de outra forma. 2%, 2 a cada 100, vezes esses R$96. Como eu não coloquei centavo aqui para não ter trabalho, eu vou deixar sem o 0,00. Aí eu faço 2 vezes 96, vai ser 192. E o sobre 100 continua aqui. Aí, divisão por 100, eu sei que o número vai ter décimo e centésimo. Eu descubro que o meu juro será de 1,92, ou R$1,92, como o assunto é dinheiro. Tá bom? É isso, simplesinho. Se eu tiver uma porcentagem não exata, mesmo processo, eu tenho 3,5%, pode acontecer isso, 3,5% de um valor, ou até de uma pesquisa, vamos colocar aqui, de 240 pessoas, tá? Coisa assim. 3,5% de, o D em matemática vira um vezes, sempre. Metade de é meio vezes. O dobro de, 2 vezes. Então, o D vira vezes. Muito bem. Então, eu tenho que fazer 3,5 vezes 240 e voltar 2 casas. Então, meu ajudante, 3,5 vezes 240? 840. 840. E eu tenho aqui porcento. Volto, tem 2 zeros, volto 2 casas, vai ficar aqui. Então, a minha resposta é 8,40. Se for dinheiro, beleza. Se for pessoas, é porque houve uma aproximação. Não tenho 8,40 pessoas. Eu vou dizer que aproximadamente 8 pessoas tiveram aquela opinião, deram aquela resposta, tá bom? Então, dependendo do assunto, inclusive, você é obrigado a aproximar, porque o assunto não permite, quando você transforma de um para o outro, essa continuação aqui, tá bom? Então, detalhe, se eu vou calcular de um fenômeno qual foi a porcentagem, divido parte pelo todo. Se eu quero a porcentagem de alguma coisa, eu crio essa multiplicação e resolvo tranquilamente. Multiplico e volto 2 casas, porque eu estou por cento, centavo, centésimo. É isso.